Olá! Vamos hoje conversar sobre peso saudável, comportamento de peso, como que o peso se comporta, será que peso tem comportamento ou será que o meu comportamento muda o peso? A gente vai falar sobre isso hoje. Então, gente, muito importante dizer que falar sobre peso corporal, tá? Esse é um assunto que eu reservei pra gente falar aqui coletivamente, né? Então eu não sei quem é você que tá aí do outro lado da telinha, mas peso corporal é um assunto muito complexo, ele é extremamente individual, então eu preciso saber com quem eu estou falando para dar opiniões mais fortes em relação ao peso corporal e categóricas, assim, para dizer algo sobre. É como, por exemplo, sua glicose, né? Quem tem algum parente com diabetes ou já fez um exame de glicemia ou glicose, já fez um exame de sangue, sabe que a gente vai lá, a gente tira o sangue e o laboratório diz quanto que tinha de glicose no seu sangue. Se você trouxer a sua glicose aqui pra mim, eu não vou saber dizer se você é diabético ou não, se você tá saudável ou não, se você come bem ou não. O peso é a mesmíssima coisa. A gente tem que olhar o contexto geral, o estado da arte, para eu poder avaliar o peso. Então, esse é um aprendizado que a gente perdeu com a cultura da dieta, infelizmente. Porque a cultura da dieta simplesmente disse que tem um peso aí, que a gente não sabe de onde saiu, que você pode buscar, que você pode ir atrás. Então, eu quero pesar 70 quilos, eu quero pesar 60 quilos, eu quero pesar 50 quilos. E a cultura da dieta te diz que isso é possível e que existe uma coisa chamada IMC, ou Índice de Massa Corporal, que vai te dizer exatamente a faixa de peso, o peso máximo e o peso mínimo que é saudável de você pesar. Isso é bem problemático e hoje eu vou te ensinar, até o fim desse vídeo você vai conhecer diversos desdobramentos em relação a isso, para que você não compre mais gato por lebre e saiba avaliar o seu próprio peso corporal, tá bom? Para me apresentar, que eu ainda não fiz isso, a gente já tá aqui conversando alguns minutinhos. Eu sou a Grazi Batista, eu sou nutricionista, eu atendo há quase 10 anos em consultório, não sei que ano que tu tá vendo esse vídeo, tô falando com vocês aqui em 2023, e eu sou fundadora do Clube Sem Dieta, que é um lugar maravilhoso para pessoas que querem emagrecer sem fazer dieta e sem destruírem e entrar em guerra com seus corpos. Então, vamos lá conversar sobre esse assunto hoje, agora que a gente já se conhece, para que você também conheça mais sobre o seu peso corporal. Primeiríssima coisa de tudo que a gente tem que entender é que peso é uma conta, né? Ele é uma soma. Peso corporal, ele é o seu cabelo, mais a sua pele, que é um órgão gigantesco, mais os seus ossos, mais a sua massa muscular, mais o tanto de água que tem no seu corpo, inclusive água que tem na sua bexiga. O seu peso também é o somatório do quanto que tem de fezes, né, no seu trato gastrointestinal. Então, o peso é uma soma, tá? Peso não é, por exemplo, só peso magro e peso gordo, e é isso. Tem gordura no meu corpo e sei lá mais o que, né? É uma soma de várias coisas, muitas coisas mesmo, tá? Então, vamos lembrar que todas essas coisinhas somadas, cada uma delas pode mudar. Então, minha bexiga pode esvaziar, minha bexiga pode encher, o meu intestino pode ficar cheio e eu precisar esvaziá-lo e ele ser esvaziado, enfim. E tudo isso pesa, né? A gente sabe que pessoas constipadas, né, pessoas que ficam muito tempo sem fazer cocô, elas podem ficar com 400, 600 ou até 1,5 kg, 2 de fezes retidas no corpo. Então você pode ficar cerca de 1,5 kg aproximadamente, mais pesado, porque você tá constipado e não porque você tá mais gordo. Claro que aqui a gente tá falando de saúde, então se você tá muito constipado, provavelmente esse não é um peso saudável e esse é um ponto importante da gente avaliar. O que tá afetando esse seu peso corporal? Poxa, Grazi, eu tô uma semana sem ir ao banheiro e eu engordei, porque eu não tô indo ao banheiro direito. Não, você não engordou, porque engordar
é ganhar mais tecido adiposo, tá? Emagrecer não é perder peso, emagrecer é perder tecido adiposo. Não, eu falei errado, acho, né? Emagrecer não é perder peso, é perder tecido adiposo, é reduzir a quantidade de tecido adiposo que você tem no seu corpo. Isso é emagrecer. Então, se você vai ficar com a bexiga mais cheia ou menos cheia, com o intestino mais cheio ou menos cheio, se você acabou de comer, você já deve ter ido num self-service da vida e pesou um pratinho que deu 300, 400 gramas. Eu já vi gente pesando pratinho de 1 quilo. Bom, para onde isso vai, né? Você bota para dentro do seu estômago, depois do seu intestino, e tudo isso precisa ser processado. Então, ao longo de um dia, principalmente se você tem uma alimentação bem diversa e come frutas, legumes e verduras, no mínimo dos mínimos, você vai ganhar 500 gramas, que é a sua comida, é o que você está comendo ao longo do dia. E aí essa é uma das principais variações do peso, que é a variação diária de peso. Esse peso que varia ao longo do dia. Todo mundo acorda pela manhã mais leve, teoricamente, do que à noite. E existe um comportamento que eu sei que algumas de vocês costumam fazer, que é de se pesar de manhã, se pesar à tarde, se pesar à noite, ou se pesar de manhã e se pesar à noite e ver se emagreceu. Gente, não façam isso, de verdade mesmo, assim, do fundinho do meu coração. Se você quer monitorar o seu peso corporal, não é assim que você vai conseguir descobrir alguma coisa sobre o comportamento dele. Se você está monitorando o seu peso corporal porque você quer saber se você emagreceu ou se você engordou, e você fica avaliando isso, se o seu peso do fim do dia está menor do que o do início do dia, você está cometendo um engano gravíssimo, porque você pode, inclusive, ter desidratado ao longo do dia. E aí você não está cuidando de uma das coisas que é essencial para você conseguir ter um processo saudável de emagrecimento, que é estar bem hidratada, né? Você pode, inclusive, estar comendo pouco demais, porque você está com receio de ganhar peso e acaba comendo muito pouco. E aí eu vou explicar até o fim desse vídeo que quando a gente come pouco demais, a gente perde peso, mas a gente não emagrece. Vamos assumir aqui que gordura corporal, tá? A adiposidade, a gordura do nosso corpo, é um processo que ele acontece na marcha lenta. Ele não acontece rápido. Ele precisa de pequenos déficits ao longo de cada refeição, pequenos déficits ao longo de vários dias. Ninguém emagrece comendo de uma refeição para outra. Ninguém engorda também de uma refeição para outra. Então, isso é muito interessante porque alivia, por um lado, porque se você não é capaz de emagrecer em uma única refeição, você também... Porque você não é capaz de emagrecer porque pulou uma refeição. Assim como você também não é capaz de engordar porque comeu uma refeição um pouquinho a mais do que você está acostumado, tá? É tudo uma soma, sabe? A gente engorda no longo prazo e a gente emagrece no longo prazo, mas a gente perde peso no curto prazo e a gente ganha peso no curto prazo. Eu tô bebendo água aqui com vocês, eu estou ganhando peso, eu não estou engordando automaticamente enquanto eu bebo água e converso com vocês. Entendem a lógica? E aí a gente precisa começar, né, a discutir aqui, destrinchar o tal do peso ideal, né, o número esse cabalístico que às vezes a gente tira debaixo do sovaco, que é quanto que você deveria pesar. A primeira coisa e a primeira pergunta que eu faço para vocês é: de onde vocês tiraram esse peso que vocês estão imaginando que é o peso ideal de vocês? Algumas pessoas podem ter tirado do IMC, que é o índice de massa corporal, que é a relação da sua altura com o seu peso corporal. E eu já vou adiantando e falando aqui para vocês que o IMC é uma ferramenta muito, mas muito, muito pobre e porca mesmo, sabe? Porque ela faz lambança quando a gente vai usar ela para avaliar saúde e para avaliar processo de emagrecimento, peso e etc. Primeiro porque o IMC ele vai ignorar completamente a sua composição corporal. Completamente. E segundo, que o IMC ele também ignora 100% da história do seu peso. O que é a história do seu peso? A história do seu peso, ela tem a história curtinha e tem a história mais longuinha. Mas a história curtinha do seu peso é para você se perguntar, por exemplo, o que o meu peso está fazendo agora, nas últimas semanas, nos últimos meses?
o meu peso está aumentando? O meu peso está diminuindo? O meu peso está parado? Ele está estável? Ele está variando muito pouquinho? O que está acontecendo com o meu peso agora? Algumas de vocês podem ter passado durante a pandemia por um processo de ganho de peso, né? Muitas pessoas pararam de fazer atividade física ou reduziram drasticamente. Algumas pessoas acabaram compensando muito na comida durante o período de isolamento social, e isso afetou o peso das pessoas, né? Foi uma mudança muito geral de estilo de vida, de aspectos globais, né? Enfim. Então, lá nesse momento, ou em outro momento da sua vida, você pode ter visto seu peso crescendo, seu peso subindo. O peso subindo e o peso descendo e o peso parado são histórias de peso diferentes. Se você chega aqui para fazer um acompanhamento, ou se você começa no Clube Sem Dieta, enquanto seu peso está subindo, qual que é o próximo passo se o seu desejo é emagrecer? Se o peso está subindo, o próximo passo para quem quer emagrecer é parar de subir e não começar a descer. Então, a história do seu peso, pensem nela como um carro em uma determinada velocidade. Se eu estou andando muito rápido numa via, se eu estou correndo com esse carro em alta velocidade e eu preciso descer, né? Eu estou subindo muito rápido, enfim, estou muito rápido com esse carro e eu vou fazer uma curva lá na frente, que é perigosa e que eu preciso desacelerar. O que eu preciso que aconteça? Eu vou parar o carro antes de fazer essa curva? É claro que não. A primeira coisa, eu vou desacelerar o carro, eu vou começar a ir um pouquinho mais devagar, para que eu possa finalmente fazer essa curva. O peso é a mesma coisa, então vamos supor que eu já vi esses números que eu tô falando agora da minha cabeça, eles não são especificamente de ninguém, mas eles são números que me remetem a pessoas com histórias parecidas, tá? Então, vamos pensar numa pessoa que durante o primeiro ano ali do período de isolamento social ganhou 10 quilos, tá? Essa pessoa ganhou 10 quilos durante o período de isolamento social, que é quase 1 quilo por mês. Vamos botar durante o primeiro ano 1 quilo por mês que ela ganhou nesse período. Ela estava engordando mais ou menos 1 quilo por mês. Se no próximo ano, né, no próximo mês, no próximo trimestre, essa pessoa já no segundo ano da pandemia, ao invés de ganhar 1 quilo por ano, ela já estava, 1 quilo por ano não, desculpa, 1 quilo por mês, ela já estava ganhando 1 quilo a cada 2 meses, esse ganho de peso já foi desacelerando. Então, como é que tá a história do seu peso? Tenta olhar para trás para os últimos 2, 3, no máximo 5 anos e avaliar o que o seu peso estava fazendo, né? Para onde ele estava indo? Ele está subindo? Ele está ciclando? Você é uma pessoa que passa muito por efeito sanfona, então perde peso, só ganha peso, perde peso, ganha peso. O que seu peso está fazendo? Tá? Aprendam a avaliar o peso de vocês, né? Em qual a direção, qual o sentido, qual a velocidade desse peso na linha do tempo que eu escolhi, que pode ser 1 ano, 1 mês, 1 semana, enfim. Façam isso e me agradeçam depois para vocês conseguirem desenhar os próximos passos, tá? Não adianta tu criar uma expectativa se tu tá num processo rápido de ganho de peso, de você passar a rapidamente, né, simplesmente inverte essa lógica e cair esse peso, né, descer ele, despencar, tá? Isso não vai acontecer dessa forma, não vai acontecer assim como talvez seja a expectativa da maioria, tá bom? Mas, Grazi, o meu peso está estável há bastante tempo e agora eu gostaria de emagrecer, então o meu peso vai cair. Não necessariamente, porque o IMC, como eu disse para vocês, ele desconsidera a composição corporal. E quando a gente fala de composição corporal, eu tô falando de gordura, eu tô falando de osso, eu tô falando de músculo, eu tô falando de pele, né? Tô falando de vários tecidos, e a gente precisa levar isso em consideração quando a gente quer simplesmente baixar esse peso. E pode ser que você tenha recebido alguma recomendação médica, né, de perder 10 quilos, perder 15 quilos, perder X quilos, mas o convite que eu te faço é de olhar para esses últimos 3 a 5 anos, tá? Sendo 5 anos no máximo. Se o seu peso varia muito, demais mesmo, pega os últimos 2 anos. E se o seu peso já está estável há mais tempo, pega os últimos 5 anos e pega o seu maior peso desse período, que eu vou pegar aqui agora pra gente fazer um exemplo. Eu fiz isso lá nos stories outro dia, e hoje esse vídeo ele tem como proposta da gente destrinchar mais esse assunto. Então vamos lá.
Vamos pegar uma pessoa que tem 120 quilos e ela quer muito emagrecer, mas a faixa de peso ideal dela, vamos colocar aqui que essa é uma pessoa que o peso dela varia entre 72 quilos e 85, tá? Então alguém foi lá e falou para essa pessoa de 120 quilos que ela teria que perder, para ela chegar no mínimo nesses 85 quilos, que ela teria que perder 35 quilos. É coisa beça, não é? Se você já saiu do médico ou de algum profissional da saúde te dizendo que para você chegar num peso saudável, ou seja, esse peso do IMC, que é o 85 dessa moça de 120, você teria que perder 35 quilos, talvez você tenha entrado em desespero, talvez você tenha pensado, meu Deus, será que eu dou conta disso? Enfim, muitas coisas podem ter passado pela sua cabeça. O convite que eu te faço agora pega esses 120 quilos e trabalha aqui comigo agora com uma faixa de perda de peso. Não com um peso meta, mas com uma faixa de perda de peso aceitável e saudável para um período que a gente vai ter que pensar daí com uma outra etapa e um outro vídeo, quanto tempo que eu vou levar para fazer isso. Mas eu vou passar aqui para vocês hoje o que seria uma perda de peso acelerada e o que é uma perda de peso numa velocidade ok, tá? Então pega uma faixa aqui, gente, de 10 a 15% de perda de peso corporal, tá? Então pega lá o teu maior peso, o maior peso que tu passou aí pelos últimos, no máximo, 5 anos, o maior peso que tu esteve, vou fingir que é 120 aqui, e bota menos 15% desse peso. Então, essa pessoa, ela precisa, ao invés de chegar nos 85, já fica bem mais interessante que para ela considerar que ela tem, a gente tem estatística para isso, tá? Que ela tem 85% de chance de remissão de doenças crônicas, como por exemplo diabetes, hipertensão, enfim, outras cositas más. 85% de chance de remissão, sabe? Que é de você conseguir manter boas taxas, de você eventualmente reduzir medicação ou até descontinuar medicações para controle dessas doenças crônicas. 85% de chance é bastante coisa. Para isso ela teria que, ela tem muita chance estando com 102 quilos e não 85. Então já melhora bastante o tamanho da expectativa. Então vamos botar aqui 102 quilos. Grazi, tá, mas eu ainda tô achando bastante coisa, 120 para 102, poxa, é quilo pra caramba. Vamos criar a faixa, que é pra gente lembrar que peso é faixa. 120 menos 10%, essa pessoa, se ela chegasse aos 108 quilos, ela também já reduz muito as chances dela de progredir nas doenças crônicas que ela tiver. E se ela não tiver nenhuma doença crônica, ela também reduz drasticamente o risco de morte, né? O risco de saúde que ela porventura tem. Então, ao invés da gente da gente perseguir essa faixa de IMC, que para essa pessoa fictícia aqui seria de 72 a 85 quilos, eu vou pegar o peso dela, por isso que eu falei lá no início para vocês. Falar de peso depende para quem a gente está falando, com quem a gente está falando, né? Em que momento a gente está falando. Ela vai pegar esses 120 quilos, que foi o maior peso dela dos últimos 5 anos, e vai assumir que uma faixa saudável de peso para ela é de 102 a 108 quilos. Não mais de 72 a 85. Isso foi o IMC que disse para ela. Mas a gente está pegando aqui a história do peso dela, a história do corpo dela, para a gente assumir essa faixa saudável de peso corporal, tá bom? Então, substituímos o IMC aqui com uma outra proposta, que é uma proposta que já vem sendo discutida na literatura, que já tem um nível de embasamento, um nível de consenso científico bem importante, que é essa faixa de perda de peso, considerando o maior peso da pessoa, de 15 a 10% de perda de peso total corporal, tá? Eu tô desconsiderando aqui ainda composição corporal, né? Então eu já melhorei um pouco o IMC, porque o IMC, lembra que eu falei pra vocês que ele tem uma característica de desconsiderar a história de peso do indivíduo, mas eu ainda não melhorei a questão da composição corporal. Agora vamos falar sobre composição corporal. E tem uma coisa que eu não sei o quanto que eu consigo exemplificar aqui pra vocês. Densidade. O que é densidade? É volume, né? Se tu vai lá no mercado e pede 1 quilo de capa de gordura, só gordura mesmo, sabe? Sem carninha.
1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo, só a carne mesmo, sem gordura, eles vão ter tamanhos diferentes, tá? E é isso que eu vou abordar aqui com vocês agora. Ah, Grazi, então o IMC não mede mudança de composição corporal e essa conta que você me passou aqui de 10 a 15% de perda de peso, ela também não mede isso. Então como é que eu vou fazer? É claro que você pode fazer uma avaliação num profissional da saúde, num nutricionista, num médico, num educador físico, por exemplo, mas isso que eu tô sugerindo aqui para você é no âmbito doméstico, para você conseguir fazer um acompanhamento aí na sua casa. Como a gente sabe que perda de gordura corporal, ou seja, emagrecimento, tem uma relação importante com densidade, eu posso acompanhar as minhas roupas para que eu, de alguma forma, consiga ver a minha mudança de circunferência. E qual que é a circunferência que está mais relacionada, mais correlacionada com saúde, já que a gente está falando aqui de peso saudável e de emagrecimento saudável, e não de emagrecimento a qualquer custo, tá? É a da cintura, né? Dessa região abdominal. Então, se você quer saber se o seu emagrecimento ele está acontecendo de forma saudável, você pode pegar uma calça sua ou uma blusa justa nessa região, pode ser uma camisa de botão ou pode ser uma calça que seja bem justinha mesmo, tipo uma calça jeans que fique um pouco mais alta, que na regiãozinha ali do seu umbigo já pode ser o suficiente. E se você não tiver muita sobra de pele nessa região, você vai conseguir acompanhar essa redução dessa circunferência. Por que a redução dessa circunferência aqui é tão importante? Porque é aqui que estão os nossos órgãos. E é esse o principal lugar de depósito de gordura corporal que está mais relacionado com problemas de saúde. Então, quando a gente fala, e aí essa é uma reflexão que eu queria trazer aqui para vocês, e se você tá até aqui agora, nesse vídeo longuíssimo, comenta aqui embaixo, porque assim, eu tô entregando o suprassumo dos meus conhecimentos sobre peso corporal e eu preciso saber se eu tô sendo útil, se eu tô sendo compreendida. Então comenta aqui se tu tá achando esse conteúdo relevante, me segue se tu também tá achando que eu valho o seu follow e dá um like nesse vídeo também, que me ajuda muito e ajuda muito o YouTube a entender que é um vídeo relevante para ele continuar sugerindo para outras pessoas, tá bom? Então, vamos seguir aqui para os nossos entendimentos. Eu sempre falo que a gente tem que construir essa visão crítica em relação ao emagrecimento e a gente tem que construir também essa visão crítica em relação a peso, tá? Eu já fui uma profissional que achava que peso era uma métrica ruim e continuo achando que ela é uma métrica ruim, mas eu achava que ele não devia ser falado, não devia ser visto, não devia ser medido, enfim. E eu já fui também uma profissional que... Não, acho que eu nunca fui uma profissional que supervalorizou o peso, gente, isso nunca aconteceu. Mas eu sei que existem esses dois polos, tá? De pessoas que acham que o peso, ninguém deve se pesar, ninguém deve nem saber quanto pesa, e o outro polo que é, meu Deus do céu, tem que saber quanto... Ah, sim, eu não fui profissional, mas eu já fui uma pessoa muito, meu Deus, preocupada com o meu peso, e eu queria saber quantos quilos eu pesava todos os dias, enfim, acompanhava isso de forma obsessiva. Então, eu já vivi esses dois polos, um deles não como profissional, graças a Deus, e que sorte dos meus pacientes. Mas o que eu posso dizer pra vocês em relação a peso é que ele tem sim um grau de relevância e de importância. Agora, a gente, para saber, para discutir sobre peso saudável, a gente tem que entender o que afeta esse peso. E é muito importante a gente assumir que não é só o comportamento alimentar e o nível de atividade física que afetam o peso corporal. Então, alguns indivíduos vão melhorar muito sua alimentação, inclusive comer menos do que comiam, fazer mais exercício físico, dando check ali nas caixinhas do fechar a boca e se movimentar mais, mas não vão perder peso, não vão emagrecer na mesma facilidade ou na mesma velocidade que outras pessoas fazendo a mesmíssima coisa, tá? Mesma. Gente, tem estudo que mede isso, que avaliou pessoas que tiveram a mesma restrição energética. Elas
tiraram da sua alimentação 500, 1.000, 300, 400 calorias e eles compararam, e algumas pessoas chegaram a ganhar peso fazendo isso, pouco, né? Mas outras pessoas perderam quase nada e algumas pessoas perderam muito. E com o ganho de peso, com o engordar, a mesmíssima coisa. Tem gente que vai comer 1.000 calorias a mais e vai emagrecer. Tem gente que vai comer 1.000 calorias a mais e vai manter o peso. Tem gente que vai ganhar 2 quilos, tem gente que vai ganhar 10, 18 quilos, tá? Então, existem outras coisas que afetam o nosso peso corporal. E a gente precisa assumir isso, pra gente parar de brigar com o peso como se fosse uma escolha, como se fosse, eu vou fechar a boca aqui, vou fazer mais exercício e aí o meu peso com certeza vai responder. Não é bem assim que funciona, tá? Mas também não quero desacreditar ninguém, também não quero desestimular ninguém, né, a assumir cuidados, porque sim, o peso pode ser um parâmetro importante, especialmente quando a gente vai olhando para comportamentos que afetam o peso presentes. Guarda bem isso. Comportamentos que afetam o peso que estão presentes, tá? Então, se eu tenho comportamentos que potencialmente afetam o meu peso, e aí a gente não sabe o quanto que afetam, tá? E que estão acontecendo e que não só afetam o meu peso, mas também afetam a minha saúde, o peso importa. É isso, tá? O que isso significa na prática? Se eu estou se eu engordei, ou se algum profissional da saúde me disse que o meu peso estava inadequado, enfim, e eu tenho, por exemplo, eventos de exagero alimentar, uma alimentação pobre em frutas, legumes, verduras, se eu não bebo água, se eu não durmo bem, se eu não faço nenhum tipo de atividade e eu sou sedentário, fico muito tempo sentado, trabalho sentado, fico parado o dia inteiro, enfim. Então eu tenho a presença de comportamentos que afetam o peso. Então isso é muito importante, tá? Se eu na minha vida eu tenho comportamentos que afetam o peso corporal e que prejudicam a minha saúde, então o peso importa pra mim e ele pode entrar junto com outros parâmetros dentro da minha avaliação, tá? Então, quando eu falo de cometer exageros alimentares, eu não tô falando só de compulsão alimentar, de comer de forma descontrolada, com sensação de perda de controle. Eu tô falando, por exemplo, daquela pessoa que sempre que come sente que deu uma exageradinha, ou então entre as refeições dá aquelas beliscadas, ou então aquela pessoa que passa o dia inteiro sem comer, ou come muito pouco, dá um jeito nas refeições assim, só pra passar, e come uma janta super robusta, ou então um almoço super robusto e depois não come mais nada o resto do dia, enfim, tá? Qualquer tipo de exagero, tô falando aqui. Comportamento sedentário, enfim, sono, etc. E aí, quando a gente tem esses comportamentos que afetam o peso e que afetam a saúde presentes, a gente precisa olhar para esses comportamentos, avaliar o tamanho da mudança que é possível, isso independente do seu peso, tá? Avaliar o tamanho da mudança que é possível. Então, se, por exemplo, eu assumo, né, exageros alimentares 4 vezes ao dia, todos os dias, eu tenho uma distância de possibilidade de mudança muito grande comparado a uma pessoa que eventualmente exagera uma vez no final de semana, que essa pessoa provavelmente nem tem por que se preocupar com esses exageros, tá? Então olha para a sua alimentação e vê o quanto que ela pode mudar. Nossa, Grazi, minha alimentação é muito ruim mesmo, eu nem sei, eu não lembro a última vez que comi uma fruta. Então talvez você tenha uma distância maior de possibilidade de mudança. Agora, se a sua alimentação já é super ajustada, você come fruta, legume e verdura todos os dias, faz entre 3 a 6, 5 refeições por dia, não exagera em nenhuma delas na maioria do tempo, bebe água de forma adequada, né? Sua urina está sempre clarinha, se movimenta ao longo do dia. Então você tem uma possibilidade de mudança, uma janela de possibilidade de mudança bem menor, tá? E quando a janela de possibilidade de mudança é menor, a gente precisa ajustar as nossas expectativas, porque talvez você já esteja no seu peso saudável, mesmo que ele não seja o peso que você quer, mesmo que ele não seja
o formato do corpo que você quer. E o preço a se pagar para ter o corpo que você quer, talvez seja um preço mais alto do que você está disposta a pagar, tá? Vamos lembrar, por exemplo, daquele ator que fez o Magic Mike, que ele é um cara padrão, né? Um corpo padrão estético. E para fazer o filme Magic Mike, o corpo dele passou por um processo extremamente agressivo. Né? Aquele corpo dele naquele filme, esse corpo dele aqui é um corpo construído. É um corpo que foi feito para este evento. Ele não é um corpo que existe. E o que isso significa quando a gente fala de peso corporal, de composição corporal e de espaço, de janela de possibilidade de mudança? A gente precisa entender que esse cara, por exemplo, tinha uma janela pequena de possibilidade de mudança. Por que ele tinha uma janela pequena de possibilidade de mudança? Porque ele já tinha um corpo com um nível de adiposidade, né, de gordura corporal, por exemplo, menor. Então, quanto menor é essa quantidade de adiposidade corporal, menor é essa janela de mudança. E eu não sei como era a alimentação dele, enfim, mas o que ele teve que fazer, e ele deu entrevistas já falando sobre isso, foi extremamente agressivo ao ponto de ele repensar de fazer uma outra edição do filme por conta do processo que ele teria que fazer o corpo dele passar. Pensa. Então, o preço a se pagar quando a janela é menor, ele é muito alto. E eu não tô falando que o preço a se pagar é mais alto quando você tá mais perto do padrão. O que eu tô dizendo é que o preço a se pagar é mais alto quando o que você precisa fazer é minúcia, né? Então, se você tem uma alimentação que tá... A gente fala isso em atividade física em relação a indivíduos treinados, por exemplo. Se você já faz musculação 4, 5 vezes por semana e você, né, enfim, quer mais resultados, você vai ter que fazer um esforço muito maior do que a pessoa que, por exemplo, não faz nada de musculação e vai começar a treinar agora 2 ou 3 vezes por semana. Ela vai treinar menos do que você, mas ela acabou de começar, então a percepção dela de resultado é muito maior que a sua. A composição corporal dela tem mais chance de mudar do que a sua, que já faz musculação há muito tempo, né? Então, o indivíduo treinado, ele tem menos resultado do que o indivíduo não treinado. Ele vai... Entende essa diferença da janela? Então, você que já tem uma alimentação ótima, você que já come bem, já se alimenta bem, já tem uma ótima alimentação, o que você pode fazer é acompanhar o curso disso, né? E avaliar um dos principais aspectos, que é o peso do nosso corpo, o peso corporal e o formato também, ele oscila ao longo da semana, ele oscila ao longo do ciclo menstrual para as mulheres, ele oscila ao longo das estações do ano e ele oscila ao longo do ano, né, do encerramento dessas estações do ano. E ao longo dos anos, né, obviamente. Então, se você tá aqui oscilando o seu peso, então você tava aqui em cima, e aí você perdeu um pouco de peso, e você ficou ali oscilando assim, ó, e foi descendo ao longo dos anos, você vai olhar para os últimos 3, 4 meses, e provavelmente antes você ficava, vamos pensar na moça que eu dei o exemplo lá no início, você ficava entre 102 e 108 quilos. Mas aí no próximo ano, talvez você fique entre 100 e 105 quilos. 100 e 105 quilos. 100 e 105 quilos, sabe? Essa variação descendo, quando você já tem uma alimentação ajustada, já pratica atividade física, essa variação ela vai ser menor e você vai precisar de mais tempo. Enquanto isso está acontecendo, mesmo que pareça que a balança estancou, que ela parou, se você continua fazendo o que você estava fazendo, a sua composição corporal vai mudar. Você vai ter mais massa muscular do que você tinha antes de você começar todo esse processo. Você está preservando esse tecido tão nobre e o seu corpo está mudando, ganhando mais saúde, ganhando mais, inclusive mais definição, se a gente está falando aqui de um indivíduo que pratica, por exemplo, musculação, entende? E aí, para eu mudar agora, né, que essa pessoa que já teve 120 quilos e que conseguiu chegar na faixa de 102 a 108 quilos, para que ela, por exemplo, perca mais 15% do peso corporal dela e chegue a 91 quilos, e que ela já chegou nesses 108 quilos com uma alimentação boa, com uma prática de exercícios regular,
para ela chegar nesses 91, vocês precisam assumir que vai ser muito mais desafiador. O tamanho da janela diminuiu drasticamente. Agora ela não é mais aquela pessoa de 120 quilos que não comia, não lembrava a última vez que tinha comido uma fruta na semana. Agora é uma pessoa que a última vez que comeu fruta foi na refeição anterior. Entende? Tem uma janela de modificações de comportamento alimentar e de consumo, enfim, muito menor, muito reduzida. Então vai demorar mais. Por isso que essa primeira etapa, essa primeira perda de peso, esse primeiro processo de emagrecimento, ele precisa ser tão cuidadoso. Porque se eu faço isso de uma forma irresponsável, muito rápida, muito acelerada, sem tomar cuidado com aspectos e questões de saúde do meu corpo, eu estou cada vez diminuindo a janela de possibilidades. Porque se eu faço esse emagrecimento aqui de forma extremamente restritiva, eu não vou ter mais espaço para fazer um novo ciclo e, por exemplo, chegar aos 91 quilos em algum momento da minha vida. E, gente, algum momento da minha vida. Eu não sei quando isso vai ser possível, porque você tem o seu próprio ritmo, a própria velocidade de mudança do seu corpo, que ninguém consegue controlar isso, tá? Então fiquem atentos a como que essa perda de peso acontece. E eu prometi que eu ia falar até o final do vídeo sobre o que é uma perda de peso acelerada, muito rápida, né? E uma perda de peso em um prazo, um período razoável. E eu gosto de assumir aqui, gente, que o corpo, ele não fica emagrecendo para sempre, tá? Senão a gente teria a possibilidade de desaparecer. E isso não é possível, a gente não desaparece, a gente morre antes de desaparecer. Então o seu peso corporal, ele não vai parar, ele não vai descer para sempre, em algum momento ele vai parar de descer. E eu gosto de assumir um prazo de aproximadamente 3 meses, desde o momento em que você conseguiu estabelecer essas mudanças, né? Desde o momento em que você conseguiu, você assumiu que chegou na janela. Aproximadamente 3 meses desde o momento em que você ocupou esse espaço da janela, sabe? Que você fez as mudanças de comportamento alimentar, de relação com a comida, de exercício físico, você fez isso. Esse período de 3 meses, ele vai ditar muito a velocidade que esse processo é possível de acontecer. E depois disso, ainda dentro do processo, a gente vai passar por um período de manutenção que é crucial e muito importante. A velocidade com que esse peso vai descer, vai cair, depende muito do tamanho dessa janela, depende muito do quanto de peso existe, né, a possibilidade de perda de peso. Então tem indivíduos, como eu falei, que tem uma janela muito grande. Então, como eu falei, essa moça que não lembra a última vez que comeu uma fruta, que cometia exageros em todas as refeições, por exemplo, e que era sedentária, quando ela fizer algumas pequenas modificações, possivelmente ela consiga perder bastante peso nessa janela, tá? Eu, particularmente, acho saudável, tá? Uma perda para pessoas com uma janela grande de cerca de meio quilo por semana, tá? Que dá uns 2 quilos aí por mês no máximo, tá? Eu sei que para muita gente isso vai parecer muito pouco. Ai, nossa, eu fiz tudo isso em um mês e perdi 2 quilos. Mas, gente, isso são 2 quilos realmente de emagrecimento e não só de perda de peso. Quando a gente ultrapassa muito essa linha, a gente acaba sim consumindo massa muscular, porque precisa de uma privação muito grande. E o corpo não dá conta de privações muito grandes. Quando ele vê que a privação está muito grande, quando ele vê que a restrição está muito grande, a restrição energética, ele acaba entregando massa muscular para que o corpo possa usar como energia. Você não está entregando energia via boca, comendo, ele vai pegar do seu músculo para entregar energia para o seu metabolismo, para o seu corpo funcionar. Então, isso, assim, eu estou simplificando muito o processo de adaptação metabólica, tá? Porque o seu corpo também vai começar a te pedir mais comida e você tem mais chance de compensar, e enfim, aí são aspectos comportamentais que a gente pode discutir em um outro vídeo. Então, fiquem mais contentes. Tem até um meme, aquele do eu não comemoraria ainda, né? Não tem um negócio assim? Se eu fosse você, eu não comemorava. Não tem um negócio assim? Um meme, alguma coisa? Enfim. Quando a gente vê um peso baixando muito rápido, descendo muito rápido, perdendo peso de forma muito acelerada, se eu fosse você, eu não comemorava.
porque é um indicativo de que o processo, de que você errou na mão e que o processo que você vai pisar no próprio pé, tropeçar, enfim, tá? Então, uma velocidade, para quem tem uma janela grande, que é isso que eu tava falando, uma janela grande de mudanças, de modificações possíveis e uma quantidade expressiva de peso excedente que pode ser perdido, pode ser consumido, né, de gordura corporal, cerca de 2 quilos por mês, tá? Então, gente, 2 quilos por mês durante um período de 3 meses pra gente falar aqui desse processo dessa moça que ia passar de 120 quilos pra ela chegar em 102, ela vai levar bastante tempo para cumprir esse ciclo, né? Então, pensem nisso, avaliem o que do que eu tô falando aqui para vocês faz sentido. Eu espero que alguma coisa que eu tenha dito seja útil para vocês pensarem no peso saudável de vocês. Eu sei que algumas coisas que eu falo aqui são meio desapontadoras, porque quando a gente fala de saúde, a gente acaba entendendo que o corpo humano ele tem o seu próprio tempo, sua velocidade, e essa velocidade do corpo humano, do nosso corpinho, dessa nossa ferramentinha aqui, desse nosso lar, ela não corresponde às expectativas da indústria da magreza, não corresponde às expectativas da indústria da dieta, e a cultura da dieta tá aí para ensinar a gente o contrário de tudo que eu acabei de ensinar para vocês aqui nesse vídeo. Mas se você já entendeu que a cultura da dieta não faz sentido e que ela, né, só te fez colocar os pés pelas mãos, me segue aqui, continua nesse ambiente aqui comigo, se você está assistindo pelo YouTube, e te inscreve, né? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo também, se tu te interessa por participar do Clube Sem Dieta, que é a minha comunidade do coração, onde a gente discute assuntos como esse, por exemplo, e lá eu consigo conversar com vocês e trocar uma ideia, inclusive, sobre isso, de forma um pouco mais próxima, né? Também toda segunda-feira, durante esse período agora que eu tô falando com vocês, de maio de 2023, toda segunda-feira eu faço uma live no meu perfil também, onde eu consigo tirar dúvidas mais próximas. Então, me segue nas minhas redes e te inscreve na lista de espera pro próximo Clube Sem Dieta, que logo mais dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, eu vou abrir uma nova turma, né? Talvez tenha uma turma aberta agora, enfim, clica lá e tu vai descobrir, tá bom? Um beijo, muito obrigada se tu ficou até aqui, tu é, nata. Tchau, tchau.